tarde, galerinha, meu nome é Wellington Lucaré. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês como que eu descobri que eu tinha cidadania italiana. Mas antes disso, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no meu canal, dar aquele belo like, comentar muito pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Roda o Blake Produção! Ó, vamos lá, vou começar contando esse caminho longo, essa estrada longa, difícil, que foi eu descobrir que eu tinha cidadania italiana. Eu vou começar do ano, porque eu comecei a caçar, na realidade, esses documentos. Foi em 2018. Em 2018, uma tia minha comentou que eu poderia ter cidadania italiana, poderia ter descendência italiana. Aí eu disse, sério, mas eu acho que deve ser muito difícil. Ela falou assim, não, você tem. Aí eu fui, mandei mensagem para uma tia minha, distante, que eu não tinha contato nenhum. Ela falou pra mim que ela tinha certidão de casamento da mãe dela, que é a minha bisavó, e que tinha certidão de óbito dela. E dessas duas certidões foi que eu dei início à minha busca para achar o meu descendente italiano. Como que começou essa busca? Quando eu me deparei com esses dois documentos, com casamento e com casamento e com óbito, eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos tentar. Foi em 2018. Eu dei uma pesquisada rápida de uma semana, 2 semanas e não achei nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não vou buscar isso, se um dia eu quiser viajar para fora, eu vejo como eu viajo, eu sei lá, eu vou como estudante, algo assim do tipo. Mas o que eu decidi fazer? Eu tranquei assim, deixei aqueles documentos lá e não fiz nada. Em 2020, quando começou a pandemia, né, eu decidi dar início realmente à busca do meu processo. Para quem não sabe, eu iria viajar para a Europa em 2020, por conta da pandemia que perdurou todos esses anos. Eu decidi adiar a minha viagem por algum tempo. Então, eu iria como estudante para Portugal, que eu dei início em 2019, né? Aí eu iria viajar em abril. Tava tudo certo. Quando foi, eu iria viajar dia 13 de abril. Quando foi março, né, dia 12, 11, foi quando começou a pandemia. E, eu fiquei desesperado. Mas eu achei que depois de 1 mês ou 2 meses isso iria acabar. E não acabou, como todo mundo sabe, ainda estamos na pandemia. Hoje é dia 27 de fevereiro, estamos ainda na pandemia. E o que eu decidi fazer? Eu decidi, a partir daquele momento, que eu não ia mais como estudante para Portugal, porque eles não deixavam eu ir. Eu iria realmente buscar todos os documentos que me faltavam. Eu tinha um casamento e tinha um óbito da minha bisavó. E disso, eu comecei a busca. O que eu fiz, gente? Eu tirei a certidão de inteiro teor. O que é uma certidão de inteiro teor? É uma certidão que contém todas as informações possíveis, tá? Porque praticamente todo mundo, você que se pega essa certidão de nascimento ou casamento, a gente tem uma certidão simples. A certidão de inteiro teor é diferente, eu vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Tô aqui com a minha pasta enorme. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar esse. Peraí, tá. Só vou mostrar. Um exemplo pra vocês, tá bom? Ó, uma certidão de inteiro teor, gente. A certidão simples também vem assim, tá? Mas a certidão de inteiro teor, ela vem escrito aqui em cima, ó, certidão de casamento de inteiro teor. Porque ela contém todas as informações. Mas como assim? A certidão simples não contém todas as informações? Não, ela não contém todas as informações. Aqui, na certidão de inteiro teor, aparece tudo que foi declarado no dia que nasceu, casou, morreu, tá? Aparece todas as informações. E disso, eu tirei a certidão de inteiro teor. Pedi no cartório, tá? A certidão de inteiro teor, gente, se eu não me engano, ela custa em média, aqui em São Paulo, tá? R$80, tá? A certidão de inteiro teor. Não, e traduzir não, é só realmente tirar de inteiro teor. Ela custa em média R$80. Alguns cartórios, nossa, 80, eu acho que não é tão barato assim não.
Não, eu acho que é 160, isso, é 160, porque assim, depende muito. Eu tô confundindo porque a certidão de casamento da minha bisavó eu peguei em Ribeirão Preto, então eu paguei o Sedex também, tá? Existe isso. Você pode sim fazer aqui em São Paulo tudo. Exemplo, você vai no cartório mais próximo da sua casa, fala assim, essa certidão aqui é de Ribeirão Preto, como era da minha bisavó, mas eu quero buscar ela aqui. Vai sair um pouquinho mais caro, mas você pode fazer isso. Ou você pode fazer também, ligar no cartório que você pediu, que está a certidão da sua bisavó, você liga no cartório, ligando no cartório eles vão te mandar um requerimento, alguma coisa para você assinar, se você for o parente mais próximo, para poder assinar, para pedir a certidão de inteiro teor, tá bom? Para a certidão de inteiro teor, eles não pedem muito requisito, parente mais próximo, alguma coisa. Tem cartórios que são muito chatos e pedem, mas normalmente eles não pedem para a certidão de inteiro teor. Então vamos lá, para a gente não alongar isso tudo aqui. Se eu faltar alguma informações, você quiser me perguntar, vocês quiserem me perguntar no Instagram ou aqui mesmo eu respondo tudo, tá? Hoje eu quero contar essa longa história minha, mas explicando um pouco para vocês como que são as funções, como são os passos que a gente precisa dar para isso, tá? Então eu tirei a certidão de inteiro teor, de casamento e de óbito da minha bisavó. Lá estava todas as informações. O que eu achei que me ajudou para encontrar o meu descendente italiano? Na certidão de casamento dela, de inteiro teor, estava escrito que o Reinaldo, que o meu tataravô, ele era natural da Itália. Então, ele era natural da Itália. A mãe dela não era natural da Itália, ela tinha nascido em Ribeirão Preto e ele era sim natural da Itália. Isso foi um grande passo. E também estava escrito lá que ele faleceu em Ribeirão Preto dia 14 de um mês aí que eu não me recordo. E é isso. Então o que acontece? Dessas informações eu falei, agora eu consigo achar a certidão de nascimento do meu tataravô, que é quem me passa a cidadania. O que eu fiz? Eu falei, gente, o que eu posso fazer para achar uma certidão na Itália? Porque se ele é natural da Itália, ele nasceu na Itália. Eu falei, não sei. Comecei a pesquisar, comecei a perguntar para pessoas que eu conheço lá fora. As pessoas me falaram, você precisa mandar mensagem para cada comune, não sei o que. Gente, eu fiquei assim, meio louco. Eu falei, não dá. Mas eu falei, não vou desistir, porque eu preciso disso. O que eu fiz? Eu procurei uma empresa, eu vou até falar aqui, a Traversiamos, ela fica na Paulista. Eles me ajudaram a achar o nascimento do meu tataravô. Então, o custo que era para achar o documento era de R$2.000. Eles entregavam o documento na minha casa. Então, eu falei, ok. Primeiro você paga R$300. Caso ele não ache o nascimento, ele te devolve o dinheiro. Então, eu falei, tudo bem, pode ser. Foi lá, eu paguei o valor para ele, Eu paguei os R$300. Em uma semana, ele conseguiu achar o nascimento do meu avô. Aí eu falei assim, nossa, já sou italiano. Pronto, já posso estar em Itália e reconhecer. Gente, tinha um caminho árduo pela frente. Muito severo ainda para mim achar todos os documentos. Mas assim, o nascimento eu já tinha achado que era o mais importante. Do nascimento que eu achei, eu fui tirando as outras certidões. Porque para reconhecer cidadania, a gente precisa tirar a certidão de nascimento. Eu vou falar da minha linhagem para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu pôr a folha aqui. Olha, nascimento, casamento, nascimento e casamento da minha mãe. Vocês precisam entender que a gente precisa pegar a descendência exemplo, pai ou mãe. Então, se a descendência da minha mãe, eu vou pegar os documentos equivalentes da minha mãe, não do meu pai. Tipo, não nascimento do meu pai, sendo que a descendência da minha mãe, a linha da minha mãe. Então, nascimento e casamento meu, nascimento e casamento da minha mãe, eu tirei, aí eu comecei a tirar todos os documentos.
Depois da minha mãe, veio o meu avô, que é nascimento, casamento e óbito. Eu achei, gente, parando no meu avô aqui, eu achei que seria muito fácil achar os documentos do meu avô, porque ele morreu em 2004. Eu falei, vai ser fácil, porque eu tenho RG, CPF, tenho tudo dele. E eu deixei isso por último, então eu tirei o casamento e o óbito dele, beleza. Da minha bisavó, como eu já tinha o casamento e o óbito, o nascimento já estava no mesmo cartório, então eu já tirei. Então o que faltava mesmo era o nascimento do meu tataravô, que eu peguei, a descendência que eu vou pegar é do meu tataravô. Quem me passa cidadania é o meu tataravô. Então o nascimento dele já estava vindo, o casamento dele estava no mesmo cartório que a minha bisavó nasceu, então estava tudo se encaixando. Eu falei, nossa, tudo ótimo. E eu falei, o do meu avô, né, vai ser mais fácil o nascimento dele. Quando eu falei assim, aí eu comecei a procurar 2 documentos que faltavam, que era o nascimento do meu avô e o óbito do meu tataravô. Gente, eu não achava nenhum dos 2. Eu fiquei desesperado. Eu mandava e-mail para os cartórios, eu fazia a árvore todinha, eu fazia tudo, mas eu não achava. Eu perguntava para um, eu perguntava para outro. Eu até cheguei a essa empresa que achou o nascimento do meu avô, eu cheguei a pagar os R$300 para eles, para procurar o meu documento, o óbito do meu avô. Não, o óbito do meu tataravô, mas não acharam. O nascimento do meu avô, eu falei assim, eu não vou pagar, eu vou procurar. O que eu fiz? Lá, como eu tirei todas as certidões de inteiro teor, estava escrito que ele nasceu em Ribeirão Preto. Eu liguei em todos os cartórios possíveis de Ribeirão Preto e ele não tinha nascido lá. Eu falei, não é possível. Aí tem um negócio que a gente puxa, que é o CRM, eu não sei se... Não, é um que dá pra puxar pelo nome do pai, que os filhos que ele tem, sabe? Da minha bisavó, o do meu avô não aparecia, apareciam os 8 filhos dela e não aparecia ele. Por quê? Porque antigamente as pessoas não registravam as pessoas no dia ou depois de um mês que elas nasceram. Eles pegavam todos os filhos e iam registrar junto. Então é nessa palhaçada. E mais os erros que os cartórios cometiam, que horríveis. Beleza, passando isso, lutando muito, eu falei, não, então eu vou pagar a empresa para achar o nascimento do meu avô. Não deu 2 horas, o cara achou, sendo que eu tive que pagar. O valor você paga 300, depois que acha mais 300. Então paguei R$600, sendo que eu tinha ligado na cidade, mas não tinha me atendido. Então pra mim o cartório tinha respondido que não, porque eu me perdi. Eu acho que eu mandei para mais de 20 cartórios, então eu fiquei meio confuso. Mas por fim achou o nascimento do meu avô, foi um alívio para mim. O óbito, eu falei, o óbito foi o último. Eu falei assim, então eu vou sem o óbito. Eu procurei de todas as formas possíveis, não achei, gente. Não achei. Eu procurei, mandei e-mail, mandei mensagem, fiz de tudo e cansei. E o que aconteceu? Para resumir tudo isso, com esse meu processo, eu poderia reconhecer minha cidadania na Itália. Para reconhecer a cidadania na Itália, é 3 meses, tá? Tem um custo, assim, com tudo. Se você for pensar passagem, hospedagem, mais a cidadania, um custo de R$40 mil para reconhecer a cidadania na Itália, tá? Então, o que eu fiz? Eu falei, então é isso. Não precisa... Aí, tem alguns comunes. Comunes é o quê? É cartório, é tipo um cartório de lá, que eles não exigem um óbito. Então eu falei, beleza, não exige o óbito, então ok, não vou procurar porque eu não tô achando, já procurei demais, que era o óbito do meu tataravô. E ok, eu segui esse caminho e esperando só a pandemia acabar, liberar, né, pra poder ir. E o que acontece? Agora tem outra coisa que tem que fazer, a retificação. Como eu disse, os cartórios erram muito. Os cartórios erram o nome, igual o nome do meu tataravô, aqui no Brasil se chama Reinaldo Lucarelli. Se chamava Reinaldo Lucarelli, sendo que no nascimento dele estava Rinaldo. Isso acontece, são errinhos ok, mas tem erros que as pessoas erram. A data da mãe, a data da morte, as pessoas erram muito. E você precisa retificar esses documentos. Cada retificação é R$300. 300 até para mais.
E isso foi muito difícil, porque todos os documentos que eu já tinha tirado inteiro teor, eu tive que retificar 10 documentos. Quase todos os meus documentos, que foi muitos, tá, gente? Que se eu contar aqui, dá uns 14, por aí. Outra coisa que eu esqueci de contar. Muita gente que começa a procurar os documentos de descendência tem muitas dúvidas sobre isso. A não naturalização. Gente, a não naturalização é o quê? É você saber se o seu descendente se naturalizou brasileiro do país que ele veio. Então isso é bom pesquisar. No início do seu processo já tem como você pesquisar. Se você tiver o nome completo dele, certo, tá? E se você tiver a data de nascimento e o falecimento dele, tá? Aí você já consegue pesquisar certinho para ver aonde se ele se naturalizou. Se ele se naturalizou brasileiro antes, aí tem uma esqueminha, antes da sua avó ter nascido, algo assim. Não, depois da sua avó ter nascido, beleza, do parente mais próximo, exemplo, que seria a minha bisavó. Ok, se ele tivesse naturalizado depois, eu já não conseguiria. Outra coisa também, se igual o meu avô, que é também o parente mais próximo da minha linhagem, se ele tivesse nascido em 1948, eu só conseguia fazer esse processo administrativamente. Aqui no Brasil, eu não conseguiria ir para a Itália reconhecer, tá bom? Gente, então foi, resumindo tudo isso, essa história longa, tive que retificar 10 documentos. Retificando 10 documentos, tudo bem. Chegou a parte de traduzir e apostilar, tá? A parte de traduzir e apostilar, assim, é a mais fácil, porque você procura uma empresa, já tá todos os documentos certos, e ela vai traduzir e apostilar todos os seus documentos, que ficam mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aqui fica a tradução, não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ler, tá, gente? Mas, ó, a tradução que é em italiano, aí fica aqui, ó. E aqui fica a certidão que veio do Brasil mesmo, tá? É mais ou menos isso. Traduz. Custa hoje, em 2020, foi o valor... Não, 2021 foi o valor que eu paguei em 2020. É R$3.800, tá? A empresa que eu paguei isso foi a Ferrara Cidadania. Eles têm... Nossa, Ferrara Cidadania não, gente. Pera aí. Calma aí que eu tô até com... Pera aí. Grupo Ferrara, isso. O Grupo Ferrara que traduziu pra mim. Custa esse valor, R$3.800, tá? Quanto mais certidões para apostilar, mais valor vai ficar. Quanto menos, menos. O meu era, em média, 12, 13, 14, mais ou menos isso. E ficou esse valor. Gente, então esse processo foi longuíssimo. E o que acontece? Muitas pessoas falam, aí isso vai de pessoas, que o documento vence depois de 6 meses, que o documento vence depois de 1 ano. Isso é uma loucura, porque cada um fala que o Comune aceita dessa forma, o Comune não aceita dessa forma. É um vendaval. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, que eu falei pra vocês. Então, gente, voltando àquela parte que eu falei pra vocês, pegando o gancho do óbito. Lembra que eu falei do óbito, que o Comune não exigia? O que aconteceu? O Comune que eu iria fazer na Itália, ele exigiu que eu achasse o óbito, porque senão ele disse que seria ocultação de cadáver. Teria, como que não tem um óbito? Então foi que eu achei uma pessoa, uma assessora que ajuda nessa coisa de cidadania, e ela estava avaliando o meu processo e ela tinha uma amiga muito boa, que, ela fez o quê? Olha que engraçado. Ela falou assim, foi lá, ela ligou pra mim, a gente ficou conversando 40 minutos. Depois desses 40 minutos, ela pegou todas as informações que eu tinha passado pra ela, porque quando a gente tá caçando uma coisa, a gente só joga. A gente não para pra analisar ou ver. Ela falou assim, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Ela pesquisou assim, o nome do meu avô, do meu tataravô, é Rinaldo Lucarelli. E os netos dele, né, também se chamavam Rinaldo Lucarelli. E ela achou um primo meu, um primo de terceiro ou segundo grau, que se chamava Rinaldo Lucarelli no Face. Ela falou assim, vai no Face, manda mensagem pra ele e pergunta aonde que o seu avô morreu. Eu falei, nossa, ok. Falei, gente, não é possível que seja tão fácil. Eu peguei, mandei mensagem pra ele, ele me respondeu, oi. Na hora, eu peguei e liguei pra ele. Liguei de videochamada. Aí soltei, igual eu tô soltando aqui, contei tudo que aconteceu. Já desesperado, falei, meu Deus, agora é minha hora. E ele falou assim, a gente conversando tudo, ele falou assim, quando o
o pai dele tinha 8 anos, foi quando meu tataravô morreu, né? Mas a família sim falava que ele morreu em Cocais, em Casa Branca, em Cocais, não, ele falou Cocais. E ele falou Cocais. O que eu faço? Aí eu já passei essa informação para ela. Ela puxando, descobriu que ele morreu em Casa Branca. Enfim, a gente achou o documento. Então, às vezes, essas coisas pequenas de falar, a gente consegue achar esse documento. E esse foi o óbito foi realmente o mais difícil. Concluindo agora, finalizando, foi isso, gente. O longo como que eu posso dizer? Dessa trajetória para achar esses documentos durou 7 meses, tá? Eu corri muito, eu pesquisei muito. Sim que eu estava sem trabalhar por conta da pandemia, então eu tinha saído do meu serviço. Então isso me ajudou muito porque eu tive mais tempo para procurar. Mas assim, se você tem vontade de reconhecer cidadania ou se você sabe que você tem um parente que realmente veio da Itália ou veio de Portugal, gente, de Portugal, só para pegar esse gancho também, de Portugal, são pessoas diferentes. Você tem que pegar a cidadania tipo, exemplo, eu vou ter que pegar a cidadania da minha avó, entendeu? Minha mãe precisa ter, diferente da Itália. Isso eu tô falando da Itália, que da Itália não tem limite, você pode pegar até achar, né? Achou, você pode pegar. Então é mais ou menos isso, tá? E esse processo pode fazer de 2 formas. Reconhecer a cidadania na Itália, que custa aquele valor que eu falei pra vocês de 40 mil reais. Ou reconhecer no Brasil. Tem agora uma ação judicial contra filas, tá? Que custa mais ou menos esse valor, custa 33 mil. Assim, em média, eu já vi de 40, 45, mas em média o mais baixo que eu achei hoje é de 33 mil, que dura de 10 meses a 2 anos. Tá, para reconhecer a cidadania. Aí vem o documento aqui no Brasil e você consegue reconhecer. Se você está assistindo esse vídeo e também estava igual eu, esperando para viajar, para reconhecer a cidadania, tem essa alternativa para a gente fazer também. E se você quer começar a busca nos seus documentos, comece agora, quanto antes, tá? Um passaporte, igual a pessoa fala, é só um passaporte, mas isso ajuda em muito. Você pode morar em qualquer lugar da Europa, tá? Você pode morar em qualquer lugar da Europa. E outra coisa, esse valor você pode incluir outros dependentes que podem te ajudar a pagar esse valor, tá? Não precisa ser só você. Exemplo, 40 mil, que às vezes a empresa cobra, ela fala, mas você pode colocar mais 4 pessoas. E essas pessoas dividem entre essas 4. Tá, gente? E foi isso, gente. Agora, como eu vou dar entrada no meu processo, eu vou deixar essa dúvida aqui. E talvez no próximo vídeo, se vocês se inscrever bastante, curtir bastante, compartilhar, tá? Eu conto como que eu vou dar entrada no meu processo. Se vai ser lá na Itália ainda, se eu vou esperar a pandemia, ou se vai ser aqui no Brasil. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês, que eu falei que ia falar no meu Instagram. Por que Lucarelli, gente? Porque o meu tataravô, quem me passa a cidadania, e a minha bisavó também, eles tinham esse sobrenome Lucarelli. Tá. Mas a minha bisavó não passou pro meu avô. E aí por isso que não tem no meu sobrenome. Mas após eu reconhecer a minha cidadania, eu tenho o direito de colocar o Lucarelli no meu nome, que custa em média também uns 3, 4 mil reais. Não sei, daqui 2 anos talvez possa custar mais, mas custa em média isso. Então por isso que minhas redes sociais é tudo Wellington Lucarelli, Wellington Lucarelli, porque é um sobrenome bonito e eu quero no meu sobrenome. Opa, quase caiu. Gente, então resumindo foi isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Um beijão, até o próximo vídeo. Comenta bastante, tá? Deixei minhas redes sociais no começo do vídeo. É só vocês irem lá, mas eu vou deixar escrito aqui também o El Lucarel. Me sigam bastante, tá bom? E essa foi minha historinha pra achar minha cidadania. Que deu tudo certo. E eu tenho certeza, se você buscar, você também acha. Beijão, gente. Tchau, tchau.